Olá pessoal, sou o professor Orlando Mafra e hoje nossa aula é sobre movimento retilíneo uniforme. Bom pessoal, nossa aula é sobre movimento retilíneo uniforme. Retilíneo porque é em linha reta, uniforme porque segue um padrão. Os móveis vão percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. A velocidade é constante, diferente de zero. A aceleração é nula. A função horária. A gente sabe que nesse movimento a velocidade é constante, mas a posição e o tempo vão variar. Então a gente necessita de uma equação que caracterize muito bem esse movimento. Essa função é do primeiro grau. O x representa a posição para um determinado instante de tempo. O x0, a posição inicial. O v, a velocidade. E o t, o instante de tempo. Lembrando, a posição vai variar de acordo com o instante de tempo. O que é fixo aqui é a posição inicial e a velocidade. Em alguns livros e vestibulares, eles utilizam a letra S para posição. Movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo é aquele que o móvel executa no sentido crescente a trajetória. Por exemplo, é esse aí, do Batmóvel. Ele está no sentido crescente da trajetória. O movimento retrógrado é aquele no sentido contrário à trajetória adotada. A única coisa que muda é você colocar o sinal negativo na frente da velocidade. Por exemplo, vamos dizer que o Batmóvel executou o movimento lá, o primeiro movimento, com velocidade constante de 10 metros por segundo no sentido crescente. Então ele está executando um movimento progressivo com velocidade mais 10 metros por segundo. Ao retornar, com a mesma velocidade de 10 metros por segundo, como se trata de um movimento retrógrado, você coloca um menos na frente da velocidade. Então ele está retornando com velocidade de menos 10 metros por segundo. Alguns exemplos. Essa primeira função, S igual a 10 mais 5t. Sua posição inicial é 10 e sua velocidade é 5 metros por segundo. Como a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. A equação abaixo é 30 a posição inicial, é de 30 metros, e a sua velocidade é de 20 metros por segundo. Como a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. A função abaixo, a posição inicial é 60 metros, e a velocidade é menos 8 metros por segundo. Como a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. A função abaixo, a posição inicial é 0,3 metros e sua velocidade é menos 0,7 metros por segundo. Então, o movimento é retrógrado porque a velocidade é negativa. A função abaixo, 12 mais t, a posição inicial é de 12 metros e sua velocidade de 1 metro por segundo. Então, trata-se de um movimento progressivo. A função abaixo, 9t, a posição inicial é 0, origem dos espaços, e sua velocidade de 9 metros por segundo. Como a velocidade é positiva, trata-se de um movimento progressivo. A função abaixo, a velocidade é de menos 8 metros por segundo. Posição inicial 0, logo, trata-se de um movimento retrógrado. Gráficos do MRU. Posição por tempo. Você vai ter um gráfico crescente, como esse gráfico da esquerda, quando for um movimento progressivo, velocidade maior que 0. Você vai ter um gráfico decrescente quando for um movimento retrógrado, velocidade menor que 0. Quando você tiver um gráfico V por T, o gráfico para um V por T para um movimento retilíneo uniforme sempre será uma linha reta na horizontal. Se for um movimento progressivo, velocidade maior que 0, vai ser uma linha reta na parte positiva do eixo da velocidade. Se for um movimento retrógrado, velocidade negativa, vai ser uma linha reta na parte dos números negativos da velocidade. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que observar aí é que a área do gráfico VT ela vai te fornecer o ΔS, o deslocamento. Numericamente, é igual ao deslocamento. Sempre que você tiver um movimento e ele te fornecer um gráfico, VT, a área abaixo desse gráfico vai te fornecer o deslocamento, o ΔS. A aceleração. Se porventura no exercício, no vestibular, em algum momento te pedirem para montar um gráfico aceleração por tempo do MRU, a aceleração é nula. Então vai ser uma reta horizontal
no ponto zero, porque a aceleração é nula, não tem valor. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.